Deus abençoe a todos no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ao vivo novamente com vocês aqui que estão conectados conosco no canal A Voz do Profeta, para mais uma vez nós nos aproveitarmos na presença do Senhor, daquilo que Ele tem a cada um de nós, para desfrutarmos de Sua palavra. Esse programa que tem sido de grande bênção, através da inspiração que Deus tem dado ao nosso pastor, que tem realizado esse trabalho já por muito tempo. Eu me sinto extremamente honrado de estar com vocês nessa noite para juntos nós ouvirmos a palavra, estudarmos juntos a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai agraciar os nossos corações com a sua presença nesta noite. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, você que puder ter a oportunidade de me acompanhar nessa noite e ler as Escrituras e poder juntos nós caminharmos aqui através da Bíblia. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção nesta noite. Deus tem colocado um assunto no meu coração, como você pôde ver no título em que foi anunciado, os filhos e o direito do acesso ao segredo e ao pacto. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente nessa noite, e é um assunto nada novo, um assunto extremamente conhecido, mas como é maravilhoso nesse formato nos assentarmos aqui, assim como já viemos por muito tempo ouvindo o nosso pastor, desfrutando daquilo que Deus tem nos ensinado. Nessa noite nós queremos caminhar dentro das Escrituras e vermos alguns parágrafos dentro desse maravilhoso assunto. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma breve oração, e se você desejar me acompanhar nesta oração, eu quero colocar todas essas palavras diante da presença do nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, querido Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, Senhor, para a realização desse trabalho. Mais uma vez, nós nos colocamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso, confiando, Senhor, plenamente no Senhor. O Senhor conhece as minhas capacidades, o Senhor conhece, Senhor, as minhas limitações. Aquilo que nós podemos fazer no máximo, Senhor, é ler as Escrituras, porém o Senhor é aquele que pode abrir a palavra, Senhor, a cada um de nós, e pode, Senhor, nos ensinar, pode nos ajudar, pode, Senhor, alimentar as nossas almas, Pai. E nessa noite que o Senhor possa tomar o domínio completo, que o Senhor possa conduzir o assunto nessa noite conforme apraz o seu coração. Por isso, nós nos entregamos mais uma vez em Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, no livro de Salmos, como uma escritura raiz para o nosso ponto de partida do nosso assunto nessa noite, eu convido você, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 25, e é claro que todo o assunto que nós vamos abordar nessa noite, tudo que nós vamos falar nessa noite, está baseado na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, e também nós vamos fazer uso do livro das 7 eras, vamos caminhar sobre a importância desta revelação, porque, ora, tem coisas que são realmente sobrenaturais de nós sempre estarmos abordando e recapitularmos alguns pontos específicos para que nós venhamos cada vez mais estar fundamentados nesta rocha. Você sabe que, à medida que nós estamos estabelecidos, no livro de São Mateus, por exemplo, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, quando ele prega aquela série de sermões, pregações que ele vem trazendo no Sermão da Montanha, ele vem trazendo uma série de pregações ali. E quando chega no capítulo 7 de São Mateus, na sua última pregação daquela série específica, ele vem e fala sobre a comparação do homem sensato e o insensato. Aquele que escuta as palavras e as pratica, aquele que ouve os conselhos, aquele que coloca em prática, aquele que guarda, porque, ora, nós vemos isso em Apocalipse, quando a Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que lê, o que ouve e os que guardam as palavras dessa profecia. E guardar não é apenas guardar no sentido de deixar ali, não, mas é guardar, é trazer para dentro de si e tornar-se parte daquilo que está sendo escutado, daquilo que está sendo ouvido. Então, por isso que quando nós ouvimos, quando o sensato, ora, o que é o sensato? É aquele que realmente tem consciência, é aquele que tem
realmente a sabedoria do que está sendo falado, entende, compreende o que está sendo falado, e aquele que edifica a sua casa. Ora, o que é a casa? É nosso coração, são nossas vidas, este templo, este tabernáculo, bem edificado sobre esta rocha. Que rocha? Cristo, a sua palavra, a revelação de quem é Jesus. Disse Jesus a Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja está edificada sobre esta revelação, sobre esta pedra, bem fundamentado, bem firmado. Por isso disse Davi, o Senhor pôr-me-á sobre uma rocha, me esconderá no seu pavilhão, colocará os meus pés sobre essa rocha. Ora, quem gosta de ficar pisando em algo que não tem firmeza, não tem segurança, isso não traz segurança na caminhada. Por isso nós estamos firmados sobre esta revelação. Agora, é claro que essa revelação, esse grande segredo não é dado a conhecer a qualquer um. Não é dado a conhecer a todos. Não é dado não é esclarecido a todas as pessoas. Você sabe, no natural, nós temos nossos segredos muitas vezes. Às vezes você tem algo que você guarda no seu coração como um plano, como um objetivo, uma meta, e naturalmente você não sai compartilhando isso com um estranho. Você não sai compartilhando isso ao trem, você sai compartilhando isso ou você divulga isso àqueles poucos, aos íntimos, aqueles que realmente, em que você tem confiança para depositar tal segredo. Porque o segredo é isso, é para que seja guardado e revelado àqueles que são destinados a receber tal segredo. E quando eu estou falando de segredo, eu não estou dizendo coisas ocultas no sentido de coisas erradas, você está entendendo, você está captando o nosso raciocínio nessa noite, o nosso foco, a nossa linha nessa noite. Por isso, então, este segredo, assim como no natural, nós, com um segredo específico, não compartilhamos a quem não é íntimo nosso, Deus também teve seu segredo, teve seu mistério escondido, mas que na qual estava predestinado para ser revelado a um grupo seleto de pessoas específicas, predestinados para receber este segredo. Deixa eu ler então aqui no Salmos capítulo 25. O livro de Salmos nós vemos o que Davi está falando, e ora, a Bíblia ela é algo sobrenatural, disse o profeta, nós sabemos que a Bíblia ela é Deus em forma de letras. E o irmão Brana disse, se você não viu Jesus dentro dessa Bíblia, volte e leia novamente, ele está em cada versículo. Ele está de Gênesis a Apocalipse. Se você não viu, volte e leia novamente até você o encontrar. Então, veja, observe, muitas pessoas não compreendem, não entendem que, de fato, o que nós estamos vivendo, nossa vida na qual nós estamos atreladas, os passos em que nós estamos dando, toda a nossa caminhada, toda a dispensação gentílica na qual nós vivemos, desde o início das eras até o final nesse tempo, tudo está perfeitamente alinhado dentro de um plano perfeito, um plano chamado plano de redenção. Ora, Deus executou um plano, esse plano de Gênesis a Apocalipse. E se nós cremos, como eu tenho certeza que você crê nisso, você crê que nós somos parte deste plano e nós nos encontramos nessa Escritura, ora, a Escritura está falando sobre nós. Nós temos que nos enxergar aqui dentro dessas Escrituras, em que tempo, em que estação específica, em que Escritura específica, ora, o que está dizendo respeito a nós aqui? Porque é fácil quando o pregador, quando nós viemos e falamos sobre os tipos e sombras, não é verdade? Se torna fácil de nós nos enxergarmos dentro dos tipos, das sombras, olharmos para o Velho Testamento
e compreendermos essas coisas, ora, você se enxergar dentro de alguns tipos ali, isso se torna automaticamente tranquilo. Mas agora, você saber a escritura vigente para o dia e se enxergar dentro da escritura vigente do dia, no tempo certo, na estação certa, no período certo, isso não é para todos, porque nós vemos que o profeta fala que Deus ele veio revelando estes segredos específicos em cada era, por exemplo. Você lembra quando as eras gentias se iniciaram, essa dispensação gentílica se iniciou, nós vemos que cada era se iniciou, e quando esse período se iniciou, Deus levantava um mensageiro específico, trazia uma mensagem específica para aquela estação, para aquela era específica, para um povo determinado, um povo que estava predestinado, e até mesmo todos, a quantidade de pessoas que estavam predestinados para ouvir e crer naquela determinada mensagem, já estavam preordenados para essa finalidade. Por isso que, disse o profeta, quando se completava, quando se completava o número de eleitos daquela era, então Deus adormecia ali o seu mensageiro, adormecia ali aqueles eleitos, aquela era se encerrava, uma nova era se iniciava, e nós vimos que uma praga espiritual descia, e você conhece aquilo que o profeta fala, você sabe exatamente o que Mombrana fala a respeito disso, isso apenas para mostrar, para ressaltar de que cada dia específico, cada estação própria teve o seu fruto, teve o seu maná, teve o seu segredo para aquela ocasião. Ora, mas nós estamos agora em um determinado tempo, em um determinado período, em uma estação específica, na qual um segredo, não só um segredo, mas a plenitude, todo o segredo seria revelado. Muito bem, Salmos capítulo 25, nós vamos ler do verso 1º em diante. Se você puder me acompanhar, também nós vamos ter aqui na tela para que você possa ler e acompanhar junto aqui. Salmos capítulo 25, do verso 1º em diante, diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Ora, você sabe o nosso maior inimigo. Quem são esses nossos inimigos que muitas vezes estão triunfando sobre nós? Nós estamos falando aqui, você é um leitor da mensagem, um leitor das escrituras, você sabe, esses inimigos, está falando sobre nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, não é verdade? Você tem aí esses inimigos, às vezes triunfando sobre você, às vezes triunfando sobre mim. O inimigo que está atrelado aos nossos sentidos. Você tem muitas vezes a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, triunfando sobre você. Você tem, às vezes, os sentidos do espírito triunfando sobre você, triunfando sobre nós, trazendo dúvida, razoamento, sentimentos, pensamentos. Então, observe. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido. Observe isso, capte isso, tá? Nós vamos voltar nesse ponto aqui depois. Nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Você observa aqui, todos esses pedidos que Davi está colocando diante de Deus, nós vemos em sua plenitude, em suma, isso se cumprir conosco. Ora, na verdade não serão confundidos os que esperam em ti, porque aqueles que esperam no Senhor são seus filhos, são aqueles que dependem do Senhor, são aqueles que são guiados pelo Senhor, porque nós vemos na sequência, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Ora, a quem Deus faz saber os seus caminhos? A quem Deus ensinou os seus caminhos, as suas veredas? Não é aos filhos? Deus esquadrinha os passos dos justos.
Deus guia os passos de seus filhos. Versículo 5, guia-me na tua vereda, ou seja, no teu caminho. Isso foi uma promessa que se cumpriu nesse tempo, quando a igreja primitiva, quando estavam no cenáculo, foram batizados com o Espírito Santo. Se cumpriu então aquela escritura que Jesus disse a eles: eu tenho muito que vos falar, mas vocês não podem suportar agora, mas quando aquele, o Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ora, o que é a verdade? É Cristo, a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, então para os filhos caminhar nesse caminho, deveria ser através de quem? Através de Cristo, a palavra. Ele é o caminho. Ele é aquele que guia por esse caminho. Ora, quem conhece mais o caminho do que o guia? Quem, por acaso, pode guiar alguém se não conhecer o caminho? Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guia-me, Senhor, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Vamos agora para remir o tempo aqui, lá no verso 8. Para a gente remir o tempo já ir pulando aqui. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deverá escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Agora, o temor do Senhor, você sabe que Salomão, quando começa a falar sobre a sabedoria, obviamente nós sabemos não a sabedoria de Salomão, mas a sabedoria do próprio Deus, que ungiu a Salomão, que estava ali expressando a sabedoria. Nós vemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E disse Salomão, depois lá no livro de Eclesiastes, ele vem falando que de todas as coisas, o fim é temer a Deus e dar-lhe glória. Ou seja, tanto o começo quanto o fim, para que nós viéssemos ter esse acesso, era o temor. Você precisava temer, respeitar. E agora, qual é o papel do filho, por exemplo? O filho, ele não tem medo do pai. Muito embora há filhos que têm, na verdade, mas não é esse o requisito. Porque alguém que tem medo de algo, alguém que tem medo ou que obedece por medo, ele não guia os passos, ou melhor, ele não segue os seus passos. Porque nós vemos que, por exemplo, o pai, ora, todos que são pais, nós como pais, que criamos, que educamos nossos filhos, que ensinamos os nossos filhos, ora, nós temos um princípio na qual a Bíblia nos estabeleceu e disse: ensina o menino no caminho que deve andar. Ora, e quando você vai trazer esse ensinamento, você está aplicando o amor no ensinamento. Você está aplicando ali os conselhos. E isso está baseado no amor. Inclusive a correção. O profeta disse que um pai encara a responsabilidade de ser pai quando precisa corrigir o seu filho. E essa correção ela tem que vir misturada com amor. Por isso diz a Bíblia que Deus corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, ou seja, nós corrigimos porque amamos, Deus corrige porque nos ama. Isso não faz você ter medo de Deus. Isso não faz o filho ter medo do pai. Quando a correção, por exemplo, quando esse amor vem em cena, mesmo após a correção, o filho vem e abraça o pai, e chora abraçado no colo do pai, porque ele sabe que aquilo é para o seu bem, muito embora não entende no momento. E o natural tipifica o espiritual. Muitas vezes somos corrigidos, o amor do Senhor trazendo essa correção, isso não faz com que você tenha medo de Deus, isso faz com que você tema Deus, que você respeite, saiba que Ele está guiando os nossos passos e que aquela correção, aquilo está atrelado
ao que vai nos levar a um amadurecimento, a um patamar onde você lá adiante vai compreender. Agora eu entendi porque o pai me deu aquela surra. Agora eu entendi porque o pai estava me ensinando. Você está captando isso? Eu tenho certeza que você está captando, correto? Só para montar esse parâmetro aqui para nós captarmos esse ponto específico. Versículo 13, a sua alma, ou melhor, 12, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Porque, só concluindo um pensamento que me veio enquanto eu estava falando, então isso faz com que o pai não exerça o papel de um chefe, o pai não exerça um papel de um carrasco, por exemplo, fazendo com que... eu estou montando um quadro aqui para você captar, certo? Nós captarmos juntos isso. Isso faz com que o pai não seja um chefe, um carrasco, no sentido de colocar um medo, porque isso não vai produzir alguém seguindo os seus passos. Isso vai produzir traumas. Agora, quando, por exemplo, há o ensinamento, a correção, mas de forma que você está liderando, mostrando o caminho, filho, é por aqui. Filho, não faça isso. Essa é a instrução do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo não veio para que você não erre mais. Ele veio para te convencer do erro. Para fazer com que você se arrependa, para fazer com que você reconheça, ora, você vai, o eleito ele não peca, não é verdade? Porque pecado é incredulidade. Mas às vezes você tropeça, às vezes você erra, e esse grande Espírito Santo, ele vem e te convence do erro. E te mostra, filho, você errou ali. Você lembra o profeta falando sobre aquele sininho? Filho, não faça isso. Isso que você fez não é correto. Nós vimos o exemplo bíblico deixado para nós, porque o arrependimento, ele é para os eleitos, é para os filhos. Judas nunca pôde se arrepender, ele não era um filho. Ele teve um remorso, e aquilo levou ele a tirar sua própria vida. Agora Pedro, Pedro negou Jesus porque Jesus disse a ele, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás, Pedro. O mestre disse o que aconteceria. Talvez por si só Pedro jamais queria negar o mestre, mas aquilo seria deixado um exemplo para nós compreendermos que mesmo quando você erra, ali está o grande Espírito Santo para nos levar a esse arrependimento, para compungir o nosso coração. Então, como por exemplo estavam ali aquelas pessoas, quando Pedro pregando, Pedro estava apontando para as Escrituras em Atos capítulo 2, quando que aquela multidão compungiu-se em seu coração, começaram a se arrepender. O que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos. Aí veio o conselho. Que era aquilo? Era o pai, a liderança, o guia, mostrando, é por aqui o caminho. Vem para aqui, por aqui. Mas isso é para quem? Para aqueles que o temem. Então vamos lá, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Agora está aqui o nosso versículo raiz. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Muito bem, que coisa tremenda. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Agora, deixa eu ler algo aqui na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós vamos ler aqui no parágrafo 105. E agora, essa é uma mensagem realmente sobrenatural, porque o irmão Branham está nos mostrando algo tremendo aqui. Você conhece, você sabe, Deus teve um plano na qual ele guardou esse segredo, ocultou esse mistério desde antes da fundação do mundo. Isso estava oculto, guardado, isso estava ali escondido. Ninguém sabia, ninguém tinha acesso. E esse plano, observe que esse plano não se tornou conhecido lá atrás. Porque, ora, Deus não foi mostrando todo o segredo para todos quantos ele levantava. Porque você observe que Deus, ele sempre foi revelando partes desse plano. Ou seja, quando o homem caiu no princípio, Deus revelou parte do plano. Quando ele vem e fala sobre
sobre que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ora, estava mostrando o que aconteceria. Ele veio revelando parte desse plano. Quando ele vem ali trazendo, levantando, por exemplo, Abraão, ele vem mostrando a Abraão parte desse plano. Ele veio deixando pontos específicos, tipos, sombras, desde o início de Gênesis, Apocalipse, até que chegasse no tempo específico, na estação específica, para que de fato ele pudesse se revelar, desvelar esse plano completo. Então, no parágrafo 105 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, nós lemos assim: agora Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E mistério, ou melhor, e é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã. O mistério escondido de Deus que ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. E como que isto tem se desenrolado bem até esta hora presente em que estamos vivendo. Está vendo? Aí então vocês entenderão claramente, então, vejam vocês, sobre, eu creio, o que está sendo feito. 106. O grande mistério de Deus, de como é um segredo, ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não entenderam. Veja, ele não o revelou. Essa é a razão porque, sob nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, não é... Mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isso tudo consigo mesmo, é um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. E 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, a vinda do Senhor. Essa é a mesma coisa que ele não tem. Esta é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá e quando ele virá. É uma boa coisa que ele não revele. Não. É uma boa coisa que ele não revele. Não. Ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Então nós comentamos aqui que pequenos flashes, pequenos pontos, partículas foram deixadas ali desde o princípio. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo e expressado qual é a grande meta de Deus. E agora, neste último dia, ele a tem revelado e a mostra. Então, como nós falamos aqui, existe um tempo certo, como nós ouvimos ontem aqui, pregado na mensagem que foi trazida no culto de domingo, uma estação certa, um tempo certo. Ninguém pode negar a estação na qual está vivendo. Ninguém pode pegar e sair agora no verão. Nós estamos na estação do verão. Ninguém pode vir agora no verão com um casacão, uma touca e luvas. Ora, se você sai assim pela rua, você automaticamente vai vir. Vai ser motivo até de chacota. De alguém olhar assim, olha, essa pessoa não está na estação correta. Essa pessoa está vivendo fora da estação. Essa pessoa está vivendo num tempo errado. Porque para cada estação específica, existem as características específicas. Existem os traços para isso. Ora, quando vem o verão, traz consigo o calor. Então isso traz altas temperaturas. Quando vem o inverno, traz consigo frio. E as consequências da estação, ora, quando chega o inverno, nós vamos lá comer um sopão, na verdade, e é muito bom, né? Quando você prepara aquele sopão e vai... Porque aquilo é uma comida típica do inverno, por exemplo. Agora ninguém faz pelo menos não é muito normal, né? Nós fazemos um sopão aí, bem quente, no verão e você comer um sopão. Não, você está vivendo uma estação específica. E para aquela estação específica há um alimento específico. Você compreende isso? Então observe. Olha o que o profeta está nos mostrando.
O que Mombrana está nos trazendo sobre esses tipos, essas pequenas partículas deixadas ali do propósito que Deus tinha. A Bíblia inteira é uma expressão da meta que Deus tinha, um propósito que ele desejou realizar, a Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido um tipo e expressando qual é a grande meta de Deus. E agora, neste último dia, ele a tem revelado e a mostra. E com a ajuda de Deus, bem, vocês haverão bem aqui nesta manhã o que o Senhor tem tido em sua mente desde o princípio e o tem expresso. Agora, nós sabemos que esse plano, dentro desse plano perfeito, esse plano, essa meta que Deus tinha, ela está atrelada a um povo específico, para alguém especificamente. Então, a Bíblia disse que, em Provérbios capítulo 25, a Bíblia disse que a glória de Deus está nas coisas ocultas. Deus tinha um grande segredo guardado. E nós começamos aqui o programa citando sobre que um segredo você não sai revelando para todas as pessoas que você vê. Ou para alguém que você não tenha alguma intimidade, na verdade. Você não está revelando algo para você, para alguém que não tenha especificamente alguma conexão. Então, Deus tem um povo específico, um povo peculiar. Eu estou olhando aqui para uma escritura específica, porque Davi, nós lemos sobre isso, né? Aqueles que não ficarão confundidos, porque, ora, certamente o plano perfeito de Deus está atrelado a um povo específico. Nós sabemos disso. Porque a criação, ela existe para a redenção. Não é verdade? O plano de redenção sempre foi um plano perfeito. Ora, ele se expressou, porque era desejo de Deus, expressar os seus atributos. Em sua mente estava ali ser curador, ser pai, ser redentor, ser salvador, perdoar, curar. Todos esses atributos estavam ali. E para que isso fosse expressado, esse plano teve que ser colocado em prática. Então foi necessário o homem se perder. Nós já passamos uma certa ocasião, até deixa eu ler algo aqui sobre isso. O profeta ele vai nos dizer aqui adiante, por exemplo. Deixa eu me ver aqui. Aqui, um pouco adiante, no parágrafo 173, você vai poder, nós vamos ler aqui algo no parágrafo 173, a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Porque, ora, o irmão Brana, ele está falando sobre esse plano perfeito. E dentro desse plano perfeito, ora, quem é parte desse plano? Quem é parte desse plano são os filhos. Qual pai que, quando ele inicia, capte isso, você nasceu, você cresceu, você se tornou um homem ou uma mulher, você que está me ouvindo nesse momento, nossos irmãos que nos acompanham. Então você chegou ao período da maturidade, você chegou ao período de estar pronto agora para estabelecer uma família. E eu lembro que quando eu estava no período para me casar, era um anseio meu. E você vá pegando as minhas palavras e vá recapitulando isso e vá lembrando disso. Talvez você passou essa experiência, ou com certeza você passou essa experiência. Quando chega aquele período em que nós estamos para casar ali, e isso ocorre com o noivo e com a noiva, começa a vir então aquela atmosfera, o homem chega a um determinado momento, e ele busca, ele tem seus sonhos, tem seus anseios, faz seus planos, olha, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero alcançar teu objetivo, e quando eu crescer, me tornar um homem, então eu quero ter a minha família. Isso é um atributo daquilo que Deus tinha pensado. Ou melhor, isso é um atributo, um pensamento que Deus quis expressar, que expressou, não é verdade? Porque nós estamos aqui expressando aquilo que Deus é, porque Deus é Pai. Deus desejou ter uma família dos profetas. Então, ora, tudo que nós expressamos aqui é aquilo que ele pensou lá. Então, naquela atmosfera, olha, eu quero ter a minha família. Então, aquela atmosfera envolve o homem, envolve a mulher. Então, eles se comprometem um com o outro. Então, quando eles tomam um passo ali adiante, eles constituem uma família. Vem o casamento e constitui a família. E dentro daquela família está atrelado os seus planos.
Perdão, o homem não sai. Ele não sai tomando uma decisão, decidindo os seus planos por si próprio. A mulher não sai tomando suas decisões, decidindo os seus planos individuais, do plano do esposo. Os filhos não saem tomando uma decisão, vivendo os seus próprios planos. Você está captando? Os planos da família estão todos atrelados. Então o pai vem e o planejamento do pai, da mãe, o planejamento do cabeça do lar está atrelado para aquela família. Vou criar meus filhos dessa forma, vou educar meus filhos dessa maneira, vou trabalhar em prol dos meus filhos, vou plantar e colher em prol dos meus filhos. Então você está captando que esse sentimento é uma expressão daquilo que Deus tinha em sua mente perfeita, para que viesse e fosse expressado. Dentro disso, os filhos têm suas estações. A formação do caráter, o crescimento, o amadurecimento, o seguir dos conselhos. O filho não vem e toma uma atitude por conta própria. Há uma responsabilidade sobre ele. Há uma responsabilidade do pai sobre aquele filho. O filho não pode chegar, o meu filho não pode chegar e tomar uma decisão por conta própria. Eu vou em tal lugar, não. Conversa com o pai, conversa com a mãe. Então, nós vamos observar. Não, vá, pode ir, não tem problema. Não, não vá. Você, se for por aquele caminho, não vai dar certo. Então, observe que esse natural tipifica o espiritual. E nós vemos que, então, isso nós levamos para o espiritual no nosso tempo. Você observa que as nossas vontades, nós somos filhos. Os nossos caminhos estão atrelados aos planos que o nosso Pai Celestial tem para com cada um de nós. Então, observe aquilo que Deus disse, aquilo que o Breno está falando, por exemplo, de Adão, no parágrafo 177, da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Porém, ele teve, está falando aqui, Adão, a imagem e semelhança de Deus. Adão, aquele homem no princípio, ele não poderia jamais dar um passo por conta própria. Ele não poderia jamais tomar uma atitude da sua própria vontade. Mas o que você me diz de Eva, irmão? Ela tomou uma decisão atrelada àquilo que estava alinhado com o plano de Deus. E ela tomou ela sendo o elo mais fraco, ela sendo ali tirada da costela de Adão, tomada para ser ali uma ajudadora, uma adjutora. Você lembra que Satanás, quando ele vem atuar para atingir uma família, ele vai começando pelas partes mais fracas no sentido de ser mais acessíveis para ele atingir. Então, primeiramente, ele vem atingindo os filhos, porque o objetivo dele é chegar na destruição total da família. Então, ele vem atingindo os filhos. Observe, os filhos eles não estão prontos ainda. Eles não têm ainda a estrutura que o pai e a mãe têm. Então, ele vem atingindo os filhos e vai seguindo. E essa é a primeira estratégia, até que chegue e atinge, então, a esposa. E atingindo a esposa, ele consegue um fácil acesso a quem? Ao esposo. E, rapidamente, a espinha dorsal de toda a casa foi atingida e a família foi desestruturada. Então, o objetivo de Satanás é assim, mas ele é um estrategista, ele começa aos poucos. Então, observe, o diabo, ele veio e atingiu ali no começo a mulher. Agora, você observe o que o profeta está dizendo. Porém, ele teve de deixar, ele quem? Deus. Teve de deixar colocar o homem sob livre atuação moral para cair. Ou seja, teve que deixar o homem livre para tomar uma decisão, para que ele pudesse ser um salvador, para que Deus pudesse expressar o seu atributo de salvador, ele tinha que deixar o homem cair. Mas como que ele fez isso? Ele teve de deixar colocar o homem sob livre atuação moral. Toma a decisão que tu quer, escolhe o que tu quiser. Então, observe, seguindo aqui, para manifestar o que nele estava. Veja, seu atributo do Salvador agora tinha de se perder. E a mesma coisa que o homem caiu e se perdeu, ele se tornou um salvador disso, tomando a sua própria lei, e ele não podia fazer como esse grande Jeová que cobria todo espaço, tempo. Veja, ele não podia fazer, ele teve de se tornar um homem, e ele tomou semelhança com um homem que estava perdido, amém? E se tornou um homem, Deus feito carne. Então veja que, primeiramente, esse segredo
o que estava oculto ali, isso tinha um povo destinado para ser entregue, porque alguém que tinha um direito específico para receber isso, alguém na qual estava destinado a compreender estas coisas, a captar isso. Agora, vejamos, deixa eu ler algo aqui. Nós podemos voltar, por exemplo, a Gênesis. Talvez aqui eu não tenha passado essa escritura para o irmão João ali, mas se nós pudermos colocar ali, ou se você puder acompanhar em casa, nós vamos ver aqui que em Gênesis capítulo 15, nós vemos Gênesis capítulo 12, Abraão sendo chamado. Gênesis capítulo 13, nós vemos Deus trazendo uma separação. Gênesis 12, Abraão é chamado, tirado de sua parentela, tirado de sua terra, da casa de seus pais. Então, em Gênesis 13, Deus tem que separar Abraão ali de toda a incredulidade, separa Abraão de Ló. Nós vemos Gênesis 14, Abraão tendo encontro com Melquisedeque. Gênesis 15, Deus vem e traz uma aliança para Abraão. Deus vem e faz um pacto com Abraão aqui. E começa a falar para ele sobre uma promessa específica. Em Gênesis capítulo 15, nós podemos ler aqui no capítulo 15, no verso 1. Ou vamos ler lá do verso 7, para nós remirmos o tempo. Porque você vê no verso 1 em diante, você vê Deus falando com Abraão, falando para ele sobre que Deus daria para ele para ser o herdeiro dele. Ele vai falar sobre o Damasceno, e Deus diz para ele, não é o Damasceno, é aquele que sai de tuas entranhas, esse vai ser a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça, e no verso 7 em diante diz assim, disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Então nós vemos aqui 5 animais, um pacto de graça, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio. A irmã Brana vai falar, em algumas mensagens, por exemplo, o profeta vai falar sobre esse pacto dividido em 2 partes. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. O profeta fala sobre 2 pactos. O profeta fala sobre o pacto de Adão e um pacto abraâmico, um pacto de Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ora, olha que coisa tremenda. O que Deus está fazendo com Abraão aqui? Deus está lhe revelando algo que ia acontecer lá adiante. Deus está revelando, trazendo um segredo para Abraão, de algo que ainda sucederia com a sua descendência. Ora, que coisa tremenda. Espero que você esteja captando isso. Deus vem trazendo peculiaridades a Abraão, porque Abraão, ele era agora alguém que estava tendo intimidade com Deus, para captar, para compreender e receber coisas que não eram ditas a qualquer pessoa. Deus está trazendo algo especificamente para Abraão. E em verso 13, novamente, então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus deu até o tempo específico. Abraão sabia de tudo isso. Abraão sabia. E você lembra que o conselho sempre foi passado adiante, Deus sempre trouxe isso, e Deus sempre instruiu o povo a passar isso adiante, porque o conselho era para os filhos, para os filhos, para os filhos. Ora, o povo de Israel
Era um povo de descendência, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Era uma genealogia. Era um povo seleto. O povo de Israel não tinha comunhão com outros povos. Aquilo era tão forte que quando os filhos de Jacó viram que Diná havia sido violada, sua irmã foi violada por aquele príncipe de outro povo, eles foram lá e mataram aquele povo inteiro. Foi uma chacina, na verdade. Por quê? Porque não podia ter misturança. Não podia. Eles eram um povo específico, um povo seleto. O povo de Deus. Então você está vendo que o que Deus está trazendo para Abraão, e aquilo foi passado adiante. Isso foi trazido adiante como um segredo. Ora, o que vai acontecer? Você lembra de Adão e Enoque? As coisas que foram passadas adiante, como que Caim e Abel sabiam sobre o Éden, sobre o que tinha lá. Porque aquilo estava sendo passado adiante. O profeta diz que eles estavam fazendo de tudo para ter acesso de volta àquilo que se havia perdido. Então observe, eles estavam trazendo culto, oferecendo algo a Deus, buscando saber de alguma forma. Mas Deus aquilo não era para todos. Aquilo seria revelado. Aquilo era um plano, fazia parte de um plano perfeito que seria revelado no tempo certo. Então nós vemos agora Deus falando para Abraão o que ia acontecer. Resumindo, estava dizendo aqui, passado adiante, por isso que nós vemos Arão, por exemplo, lá no tempo em que na qual o povo agora estava ali, cativo 400 anos, Arão orando toda noite, com as marcas dos chicotes nas costas, estava ali orando, pedindo, Senhor, cadê o teu libertador? Envia o teu libertador. Eles sabiam sobre essa promessa, estavam atrelados a essa promessa, olhavam para as Escrituras, porque o segredo estava ali, o segredo estava naquilo que foi passado adiante, nos conselhos. Capte isso, então. Mas também eu, verso 14, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. Deus dizendo o que ia acontecer com o Egito, viu? E depois sairá com grande grandeza, com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Deus mostrou até como Abraão ia morrer. O que ia acontecer com ele? E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Está mostrando, apontando para um tempo específico. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Muito bem, então, ora, Abraão foi esse primeiro a começar a captar, ou melhor, dentro dessa linhagem, começando a captar cada vez mais e recebendo o segredo, esse pacto abraâmico agora, porque Deus estava mostrando para Abraão que viria uma descendência. Você observa que Deus, quando falou Abraão, falou sobre duas descendências, olhou para as estrelas do céu, para as areias do mar, não é verdade? Então conta se é que podes contar, e você conhece a Escritura, você sabe, está apontando para uma descendência natural e uma espiritual. Ora, porque nós somos essa descendência espiritual, que temos a mesma fé, que recebemos a mesma herança, estamos debaixo do mesmo pacto. Ora, se debaixo desse pacto, debaixo dessa linhagem, dessa descendência, isso estava sendo passado adiante para aqueles que tinham o segredo, que eram os detentores do segredo, para compreender estas coisas. Ora, o povo estava sendo guiado dessa forma. Paulo disse, havendo Deus falado aos pais, por muitas vezes, por muitas formas, muitas maneiras, pelos profetas, a nós nos falou nesse tempo pelo Filho. Então, durante esse período, como que Deus estava conduzindo, trazendo esses segredos, trazendo os conselhos, aquilo que precisava ser trazido para guiar o povo? Deus tinha um profeta. Nós vemos Amós, capítulo 3, no verso 7, Deus dizendo, Amós falando que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então eles tinham um segredo, traziam. Lembra de Samuel? Liderando o povo? Quando o povo pediu um rei, por acaso eu não vos tenho falado tudo aquilo que Deus tem me trazido? Aquilo que Deus tem falado a mim não tenho vos entregado a vós?
Sim, Samuel, tem entregado. Ou seja, o povo sabia, Deus sempre estava direcionando o seu povo dessa maneira, porque ali estava seguindo ali uma descendência para caminhar para uma promessa, aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi ordenado lá no princípio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu continuar aqui lendo algo para nós remirmos aqui o mais rápido possível e chegarmos no ponto específico do nosso assunto. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Agora, vamos lá, para nós darmos aqui, dobrarmos uma esquina no nosso assunto e chegarmos a um ponto. Agora, essa herança, esse povo específico, o que definia o povo como sendo o povo de Deus? Você lembra que quando Israel saiu do Egito, saíram mais do que somente o povo de Israel. Saíram outros povos juntos. Pode ler a sua Bíblia. Saíram outras pessoas juntos. Saiu uma mistura de povos juntos também. Mas o que distinguia o povo de Deus, o povo predestinado para herdar a promessa? O que distinguia é porque havia um pacto estabelecido com aqueles que seriam parte dessa descendência. Havia um pacto estabelecido com aqueles que seriam chamados povo de Deus. Gênesis capítulo 17, nós vamos ver sobre isso. Você lembra? Gênesis 17, Deus havia ficado 13 anos sem falar com Abraão, de Gênesis 16 até Gênesis 17, Deus vem, agora como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, dizendo a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E agora ele vem falando a Abraão, e lá no verso 6, eu quero que você me acompanhe, no verso 6, porque no verso 4 e 5 ele está falando sobre que Abraão seria pai de nações, e vem trazendo essas coisas, mudou o nome de Abrão para Abraão agora. E no verso 6, ele vem e diz assim, Gênesis 17, versículo 6, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Quando Deus chegava aos filhos, os patriarcas, lá dizia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando chegou a Isaac, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Ora, estava falando aquele que trouxe ali aquela linhagem. Versículo 8, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo o homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Muito bem. O filho, verso 12, o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo o homem nas vossas gerações, nascido na casa, e o comprado por dinheiro, e a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Agora, que coisa maravilhosa. Então, um judeu, um filho de Abraão, um descendente de Abraão, para que pudesse se dizer parte do povo de Deus, descendência de Abraão, ele teria que ser circuncidado. Ele não podia ser um incircunciso. Você lembra de Moisés? Seus filhos não haviam sido circuncidados, se não fosse Zípora tomar ali aquela faca e circuncidar os meninos, o anjo do Senhor tinha entrado em cena. Então você conhece o que aconteceu, a importância da circuncisão. Agora deixa eu
remir aqui para trazer para esse ponto específico. Ora, não é o mesmo conosco hoje? O povo de Deus, a noiva eleita, seus filhos, aqueles que foram chamados. Deixa eu rapidamente chegar a uma escritura aqui, para nós darmos seguimento nesse ponto específico. Deixa eu me ler aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Gálatas. Eu tinha anotado aqui essa escritura em algum lugar específico. Deixa eu ver aqui. Muito bem, eu acabei aqui anotando a escritura errada e me fugiu. Até nossos preciosos irmãos, a escritura que fala sobre Gálatas, eu sei que é Gálatas, deixa eu me ver aqui. Muito bem, vamos seguir aqui adiante. Você conhece a escritura, está falando sobre os filhos, sobre o espírito de seu filho. Nós recebemos o espírito de seu filho. Deixa eu me ver aqui. Achei. Louvado seja o nome do Senhor. Achei aqui. Gálatas capítulo 4. Se você puder acompanhar. Gálatas capítulo 4. Vamos ler o verso 1 lá. Paulo está falando sobre os filhos. No verso 1, eu até peço perdão, irmão João, que eu acabei não passando essa escritura aqui, mas o Espírito Santo me trouxe ela aqui agora. Gálatas capítulo 4, no verso 1, diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Você lembra que Israel havia ali o tutor, aquele pai colocava aquela criança, o menino, sobre os cuidados do tutor para que ele fosse ensinado, para que ele fosse instruído, para que ele pudesse então receber o tratamento específico para se tornar um homem e arcar com as responsabilidades, com os negócios do pai. Mas enquanto ele era um menino, ele não dava a atenção devida para a seriedade do que era aquilo. Então Paulo está dizendo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Quantas pessoas, por exemplo, hoje, ainda permanecem com um comportamento de menino, espiritualmente falando, ou querem permanecer como meninos, querem permanecer brincando, querem comer as besteirinhas, me perdoe a expressão das besteirinhas, mas querem comer querem tomar um leitinho apenas. Então, veja, mas agora há um alimento sólido para a estação certa e há uma grande responsabilidade trazida a quem? Aos filhos. Então você lembra que o tutor, ele treinava aquele filho, ele instruía aquele filho para que pudesse estar pronto para arcar com a responsabilidade devida. Ora, tinha segredos do pai que ele ia ter que lidar ali. Tinha grandes coisas que ele ia ter que descobrir agora, ter acesso. Então veja, digo, pois, em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, lembra que há um tempo específico para todas as coisas, uma estação para todas as coisas? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção
de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Cristo, o herdeiro de Deus por Cristo. Então, capte bem, você está vendo que se nós recebemos o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Papai, isso nos traz agora a uma posição de uma grande responsabilidade. O tempo em que na qual nós nos encontramos hoje, o tempo dessa plenitude. Ora, 7 eras passaram, 7 dias se passaram. Você está captando? Adentramos o 8º dia, e dentro desse 8º dia, ora, pegue esse menino, circuncide esse menino. Ele tem que ser circuncidado, receber agora o pacto, o sinal. Agora veja, a grande responsabilidade. Agora a circuncisão hoje não está falando de um ato natural. A circuncisão, com essa descendência espiritual, é o grande Espírito Santo. O profeta, a circuncisão hoje é o batismo com o Espírito Santo. Então, quantas pessoas não têm o Espírito Santo? E ora, qual é a evidência de ter o Espírito Santo? É você receber a palavra do dia, a palavra da hora. Isso diz o profeta. Então, quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe essa circuncisão, você está dentro do pacto. Quantas pessoas nem mesmo estão dentro do pacto? Quantas pessoas... Você está captando isso? Ora, todo mundo pode dizer que é um cristão. Todo mundo pode dizer que é um crente. Todo mundo pode dizer, eu sou um crente dessa mensagem. Agora diz o profeta, você só pode ser um cristão quando a vida de Cristo está em você. Se a vida de Cristo está em você. O que era? Olha para as Escrituras, o que era o termo cristão? Era um termo pejorativo. Eles eram imitadores de Cristo. Pessoas começaram a olhar e dizer assim, olha, se parece com Cristo, o Jesus deles. É um cristão. Então, automaticamente, aquilo foi colocado sobre eles porque eles estavam expressando a vida de Cristo. Não podia se negar o que eles estavam expressando. Ora, fale igual a ele, se veste igual a ele, caminhe igual a ele. Assim é o filho, olha, é a cara do pai dele. O jeito do pai dele, fala igual ao pai dele. Ele está expressando aquela identidade. Está expressando aquilo que está nele. Então veja, essa grande responsabilidade, veja, essa aliança que veio. Agora, isso faz com que os filhos tenham esse direito a esses segredos. Aquilo que na qual Deus prometeu a quem? Aos seus. Eu vou citar aqui para ser rápido, porque nós estamos estourando o nosso tempo aqui. Nós observamos quando Deus disse em Gênesis capítulo 18, ocultarei eu a Abraão o que faço? Deus não podia ocultar mais nada a Abraão, mas Deus, ele revelava certas coisas em certas estações. Você vai lembrar em 2 Reis, quando Eliseu, ele estava ali, por exemplo, quando aquela mulher sunamita, ela foi atrás de Eliseu, você conhece a história, haviam construído um pequeno quartinho para o profeta de Deus, e foi dar-lhe concedido a promessa de receber um filho. Ela recebe aquele filho, então aquele menino acaba morrendo, ela vai ao encontro do profeta, ela vai naquela coragem, naquela convicção, para trazer o homem de Deus para orar por seu filho, e aí automaticamente você lembra o que acontece, as palavras de Eliseu, quando ela foi e se abraçou aos pés do profeta, Geazi tirou ali ela, e ele disse, olha, ele usa essa expressão, Deus me ocultou e não me fez saber o que estava acontecendo com ela. Então Deus revelava aquilo na estação certa, na estação própria. Mas havia uma promessa, e nós lemos aqui, que no tempo certo, no momento certo,
esse segredo, a sua totalidade, o segredo, que segredo? Deixa eu entrarmos nesse ponto aqui para nos encaminharmos para essa finalização. Que segredo específico? Porque, ora, você lembra de Caim e Abel? Caim e Abel, eles estavam ali, o profeta, buscando, de alguma forma, esse segredo para ter esse acesso de volta. Ora, estava ali buscando isso. À medida que o tempo passou, nós vemos o plano sendo colocado em prática, nós chegamos na plenitude dos tempos. E qual o objetivo desse plano perfeito? Redenção. Trazer de volta. Restaurarmos aquela posição original. Aquilo que havia sido selado, oculto, guardado. Aquilo seria revelado apenas a quem? Aqueles predestinados para receber isso. E disse Jesus, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. E ele vem um pouco mais adiante e fala que ninguém conhece o filho senão o pai, e o pai senão o filho, e a quem o filho o quiser revelar. Então não se tratava de algo específico. Então você está captando que não é hoje as pessoas pensam, vou usar essa expressão, acham que que você tem acesso a tudo. Não, eu creio nessa mensagem. Eu sei de tudo, né? Essa mensagem, tem essa mensagem em minhas mãos, as pessoas estão com a mensagem dizendo ou dizendo que estão na mensagem, por exemplo, que tem acesso a tudo, que tem tudo, e cada um puxa o boi para o seu assado, como diz o bom e velho ditado, né? Mas na verdade existe um segredo, existe uma ordem. O Brana, quando vem falando aqui nessa mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado, ele vem mostrando, apontando para as Escrituras. Ele vem citando aquilo que Jesus falou, examinai as Escrituras, cuidais ter nelas vida eterna. São elas que de mim testificam. Ora, nós lemos aqui no princípio, o profeta falando sobre esse plano sendo escondido de Gênesis a Apocalipse. De maneira que ele estava ali escondido, de maneira que ele estava ali. Ora, nós citamos aqui a Escritura, a glória de Deus está nas coisas encobertas. Mas isso não ficaria totalmente encoberto, porque ele prometeu, tudo está atrelado na sua palavra, ele deixou tudo expressado aqui. Eu poderia ler aqui, não vou ler para remirmos o tempo, mas se você quiser ler depois, vá na página 3, 4 e 5 da revelação de Jesus Cristo, você vai ler o profeta falando sobre a importância dessa revelação. Deixa-me rapidamente chegar num ponto específico aqui. Lá na página 5 do livro das Eras, a revelação de Jesus Cristo, o profeta vai dizer assim, observe bem. Lá no finalzinho ali, o profeta diz assim, você recordará que eu mencionei no princípio dessa mensagem que este livro, está falando sobre Apocalipse, eles estão estudando o livro de Apocalipse. Então veja, que este livro que nós estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Ora, Deus sempre deixou destinado, revelado, explícito aos seus, aqueles predestinados, o que ia acontecer, porque ele prometeu, através de Amós, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, à medida que uma estação específica vinha, ele tinha um profeta para falar especificamente de acordo com aquela estação. Você pode acompanhar isso com os profetas maiores, os profetas menores, que vieram em um período específico, uma estação específica que Israel estava tratando com Israel de acordo com cada estação. Você vê ali os profetas menores, a maioria deles todos profetizando a mesma coisa, porque era a situação a que Israel estava. Você vê o reino de Israel dividido, você vê o reino de Judá depois, entrando debaixo daquela sentença também. Você vê o povo ser levado para a Babilônia, mas você vê que naquele período específico, tendo acesso à mente de Deus, Daniel tendo acesso à mente de Deus,
um que na qual sabia a sua origem, um que na qual era parte dessa descendência, um que não tinha se contaminado com a Babilônia, um que não tinha se contaminado com os manjares do rei, um que não tinha bebido o vinho do rei ali, que não tinha comido a comida do rei da Babilônia naquele período, um que tinha ali, estava bem fundamentado, bem estabelecido, conforme a sua fé. Eles eram tão posicionados que não importasse o que acontecesse. Eles estavam crendo exatamente de acordo com a sua promessa. Por isso, Sadraque, Mesaque e Abdenego puderam pegar firmemente e permanecer crendo ali. Não importasse a fornalha, não importasse o que ia acontecer com eles, eles estavam firmados naquela promessa, eles sabiam quem eles eram. E lá estava Daniel. Daniel, naquele tempo estabelecido, olhando para onde? Para a palavra. Observei pelos livros, ele viu ali as profecias, que o tempo havia terminado, ele veio a visitação, veio ali o anjo, Gabriel, trazendo para ele as coisas que iam acontecer, a mesma visão de João em Apocalipse, Sela, isso não é para esse tempo, isso é lá adiante, as mesmas coisas, porque não era a estação ainda naquele período, mas quando chega nesse tempo final, nessa plenitude do tempo, nós vemos algo que acontece. Aquilo que é falado em Apocalipse capítulo 10, e eu vou rapidamente passar aqui, eu estou com meu tempo estourando aqui já. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado os 7 trovões, emitiram as suas vozes. É um tempo específico aqui, nós sabemos isso. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela que os 7 trovões emitiram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Há uma promessa estabelecida aqui agora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Esse tempo, o tempo em que nós estamos vivendo, a profeta vem dizendo assim, na continuação aqui nas eras, para nós concluirmos aqui. Então eu mencionei que é necessário, o Espírito Santo para nos dar revelação. Então, primeiro ponto, para nós alinharmos isso aqui, para que você receba essa revelação, você tem que ter o Espírito Santo. Teremos que ser circuncidados. Essa circuncisão, o batismo com o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade que nos guia em toda a verdade. Não é o que o profeta está dizendo. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Ora, então, você está captando que para você compreender o segredo e ter acesso a esse pacto, você precisa ser circuncidado. A circuncisão é para os filhos, é para aqueles que fazem parte. Ninguém pode entrar nesse reino, você tem que nascer nesse reino. Você nasceu, e não nasceu agora, você nasceu antes da fundação do mundo, foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Você está captando isso? Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Aqui logo adiante, vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética, requererá a habilidade de ouvir de Deus e requererá instrução sobrenatural, não apenas o estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom, mas o mistério requer um ensino do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Então, 3 coisas nós vemos aqui. Requererá percepção profética, instrução, ou melhor, a percepção profética, a habilidade de ouvir de Deus e instrução sobrenatural, ou seja, sendo guiados pelo Espírito Santo. Então,
Quem tem percepção profética? A noiva. A noiva que tem percepção profética. Vamos lá falar sobre Rebeca. A Bíblia fala que Rebeca, quando Eliezer, eu preciso encerrar aqui, meu tempo já estourou, peço que vocês me perdoem. Eu espero que aquilo que eu não pude concluir aqui, Deus acrescente nos vossos corações. Então você lembra que Rebeca, quando Eliezer saiu debaixo daquele pacto com Abraão para buscar uma esposa para Isaac. Eliezer saiu ali e ele orou no caminho, diz a Bíblia que ele orou em seu coração. Ele nem mesmo proferiu aquelas palavras. Ele orou em seu coração. Disse, Senhor, aquela que der água a mim e aos meus camelos, essa será a escolha do meu Senhor. E quando ele chega diante ali, aquela jovem moça chega diante dele e diz, meu Senhor, deixa-me tirar água do poço e dar de beber a ti e a teus camelos. Ela captou o que estava oculto. Ela captou o que nem mesmo havia sido proferido audivelmente. Isso é percepção profética. Isso é dado aos eleitos. Quem que guiou naquele dia específico e hora específica aquela mulher com aquela vida totalmente torta, que tinha 5 maridos, o que ela estava não era dela ainda. Quem guiou ela? Quem direcionou ela para o momento certo, a hora certa, na estação certa, no período certo, no dia certo, naquele lugar aonde estava Cristo sentado na fonte, ali no poço? A mulher do poço, a mulher de Samaria. Quem que fez isso? Havia algo dentro dela, uma matéria-prima que estava sendo atraída por aquele grande imã. Não é o que está acontecendo conosco hoje? Então há um povo específico, um povo seleto, que recebeu o Espírito Santo, que foi circuncidado no 8º dia, recebe esse batismo com o Espírito Santo, recebe essa circuncisão para captar, receber o pacto, para fazer parte desse pacto, dessa descendência genuína nesse tempo, para essa classe especial de pessoas que receberam o segredo, o acesso ao segredo daquilo que está acontecendo. Por isso nós não estamos alheios, por isso nós sabemos que horas são, sabemos que dia é o que estamos vivendo, senhores, é este o tempo, todos esses detalhes, todos esses segredos, isso está revelado a quem? Aos seus. Por isso o profeta disse, Deus, ele se oculta em simplicidade e se revela em simplicidade. Somente os simples podem ver. Quem é o simples? Aqueles predestinados para ver Deus em simplicidade. Aqueles que são predestinados, os filhos, aqueles que temem o Senhor. Ora, porventura, alguém pode temer, respeitar, ou obedecer o conselho de outro pai? Não, você obedece ao seu pai, você foi obediente ao seu pai. Você não chegou diante de outro pai e disse assim, ô meu filho, vai... Não, você reconhece quem é o seu pai. Você reconheceu que era o seu pai, você ouviu a voz do seu pai, você obedeceu os conselhos do seu pai. O espiritual é a mesma coisa. É o que está acontecendo conosco hoje. É onde estamos fundamentados hoje. Meus irmãos, mais uma vez que Deus possa acrescentar nos vossos corações aquilo que eu não tive aqui a capacidade de concluir e falar, mas Deus colocou isso no meu coração, eu tenho certeza que Deus vai vivificar suas palavras no nosso coração nessa noite. Vamos orar, Pai Celestial. Obrigado, Senhor, pela oportunidade em Tua presença, juntamente com os Teus filhos. Nós estamos agradecidos, Senhor. Eu peço que o Senhor acrescente em cada coração, Pai, aquilo que o Senhor trouxe nessa noite e vivifique em nós a Tua palavra. O Senhor tem nos circuncidado, Senhor, com o Teu grande Espírito Santo nesse 8º dia, Pai. Não há circuncisão fora, Senhor, desse tempo em que nós estamos vivendo. E aqueles que permaneceram, Senhor, em Laodiceia, aqueles que permanecem fora do 8º dia, não tem circuncisão, pois o Teu Espírito Santo é uma pessoa, Senhor. E o Teu Espírito Santo é aquele que tem nos guiado, Pai, guiado os filhos. Pois o Senhor disse, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. Por isso, Pai,
Aquele que obedece ao Pai é o Filho. Por isso, Senhor, nós estamos obedecendo, tememos ao Senhor, respeitamos a Tua palavra, a mensagem do dia, e sabemos que somos parte disso. O Senhor tem nos revelado, se revelado a nós. Estamos edificados sobre esta revelação e firmados sobre esse pacto, Pai, que o Senhor estabeleceu, um pacto de sangue, Senhor. Não a química, mas a vida que o Senhor colocou em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós te damos graça por tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.